a história das ocarinas. No vídeo de hoje, eu explico um pouquinho de onde esses instrumentos vieram, como foram produzidos e por quem eles foram produzidos ao longo da história. Porque no final das contas, esse formato aqui é uma coisa relativamente recente na história. Mas vamos lá, talvez eu esteja me adiantando um pouquinho por aqui. Quando nós falamos da palavra ocarina, temos que saber que esse nome é uma coisa muito recente, do século XIX inclusive, que veio da Itália. Antes disso, nós não tínhamos um nome específico para os instrumentos produzidos com cerâmica, como é o caso dessas ocarinas. Vejam esse modelo aqui italiano tradicional que eu tenho na minha coleção. Nós conseguimos tocar muitas coisas com eles, né? Um som perfeitamente afinado. No entanto, antigamente, esses instrumentos possuíam formatos diferentes, mas também propósitos diferentes. Vamos lá para algumas imagens para exemplificar aquilo que eu quero dizer por aqui. Observem essa primeira. Nós temos aqui uma ocarina conhecida como shun, na China antiga. Esse instrumento, com alguns entalhes belíssimos, possuía alguns símbolos sagrados, porque esse instrumento era de fato usado no aspecto religioso. Percebem o que eu quero dizer? Nós tínhamos fênix, dragões, entre outras criaturas que simbolizavam alguns aspectos importantes dessa prática espiritual que acontecia naquele período histórico. As mais antigas têm 7.000 anos nesse registro. E é um instrumento que continua aqui ainda nos dias de hoje, na cultura chinesa e pelo mundo afora. Agora, se nós pensamos nas ocarinas como elas aconteceram também nas Américas, isso é muito importante na história do instrumento, nós temos uns formatos um pouco mais exóticos. Sempre com 4 a 6 buracos, geralmente, e nós temos isso daqui, com formatos de pássaros, com formatos de tartarugas, com formato do jaguar. Por que isso acontecia exatamente? Bom, isso acontecia porque os povos indígenas das Américas acreditavam que quando você tocava esse instrumento musical com o formato daquele animal, você poderia evocar o espírito daquela criatura. Então nós tínhamos uma mimetização da natureza. Percebem o que eu quero dizer? De novo, nós tínhamos uma conotação espiritual. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses instrumentos eles não eram afinados de maneira temperada, como acontece com esses instrumentos europeus, esse daqui que eu tenho em mão, lá. E nós não tivemos uma domesticação desses sons. Nós tínhamos aí uma certa liberdade artística que acontecia naquele período, porque esse era o propósito desses instrumentos, naquele determinado período histórico, naquele contexto geográfico, vamos pôr dessa maneira. Então, essas flautas globulares são aquilo que existia num primeiro momento, e não recebiam esse nome de ocarina. Mas as coisas se modificariam drasticamente alguns anos depois. Bom, por causa de um homem que veio das navegações da Europa. Agora vamos lá entender o que aconteceu em 1528. O ano de 1928 foi muito importante na história das ocarinas, porque nós tivemos Hernán Cortés, depois de algum tempo e de algum contato com essas tribos indígenas da América Central, lá do lado do México, decidiu pegar alguns astecas, alguns artistas, e levá-los para a Europa. Para ser mais preciso, naquele ano, eles se apresentaram na frente da corte do rei Carlos V. E a população europeia ficou absolutamente encantada com o som dessas flautas globulares, com esse formato ovoide, e com a dança que esses indígenas produziam. Porque até então, a população europeia só havia visto flautas retas e aqueles instrumentos que eram típicos daquela região. O mundo novo, né, como é que eu diga, trazia muitas novidades, muitas surpresas. E o que aconteceu depois disso? Depois que essas pessoas foram embora de volta para a América Central, os europeus começaram a tentar imitar esses sons das ocarinas ovoides que eles encontravam, mas de maneira bastante fracassada, porque eles não conseguiam trazer a mesma qualidade que aqueles povos indígenas traziam. Então muitas imitações foram feitas, mas a bem na verdade, por um hiato bastante longo, essas ocarinas na Europa acabaram virando alguns apitos um pouco irritantes, ou alguns brinquedos vendidos como certas curiosidades aí nesses mercados, onde vocês encontravam um pouco da cerâmica. E dessas artes aí um pouco mais requintadas que os europeus faziam muito bem naquela época. Até então, a cerâmica era usada explicitamente aí para louça, para essas coisas que você deixava na sua cozinha, para algumas decorações, mas nunca haviam pensado em instrumentos musicais. Divertido, não é verdade? Isso foi continuar acontecendo durante muito tempo, até que nós chegamos no século XIX. Quando nós falamos do século XIX, e quando falamos da palavra ocarina, o nome mais importante desse instrumento musical é Giuseppe Donati. Esse homem italiano era um padeiro, um aprendiz de padeiro de 17 anos, que procurava sempre aí sobreviver à sua madeira naquela região de Budrio.
No entanto, um dia, se deparando com esses instrumentos, esses apitos que eram populares na Europa, ele pensou, mas e se eu mudasse algumas coisinhas nessa configuração? Acho que eu consigo fazer melhor. Então, usando o forno daquela padaria onde ele trabalhava, ele pôs uma embocadura lateral, como essa que vocês veem por aqui, e ao invés de deixar só 6 furos ou 4 furos nessa ocarina, ele expandiu o tamanho da câmara e pôs 10. 10 furos no instrumento musical. Em cima e 2 embaixo. Como esse que vocês veem aqui. E o que aconteceu? Foi a primeira tentativa de você fazer uma domesticação desse som, que era uma coisa um pouco livre naquela época. Ao invés de você ter sons que mimetizavam a natureza, ele fez essa escala temperada, cromática, europeia. Então nós conseguimos tocar nessas ocarinas a partir daquele momento, de dó a dó. Isso torna um instrumento como aqueles que vêm depois do renascentismo, porque os europeus tinham uma certa obsessão, vamos por dessa maneira, de pôr tudo junto em uma orquestra. Essa era uma tendência muito grande naquela época, vamos por dessa maneira. E as ocarinas não foram diferentes. Elas provaram, então, que você poderia fazer alguns instrumentos de barro e que poderiam ser tocados em conjunto com outros instrumentos sem problema algum. Então nós temos aí um sucesso estrondoso dessas ocarinas naquele primeiro período, que acontece depois de 1853. O primeiro grupo desses instrumentos musicais, um grupo composto por 5 músicos inclusive, aconteceu em 1864, I Montanari degli Appennini era o nome desse grupo, e foi o primeiro a fazer esses tours pela Europa, mostrando como esse instrumento aí se tornaria uma potência e um instrumento bastante popular naqueles anos subsequentes. Será que vocês percebem o que eu quero dizer? O sucesso veio então a partir da Itália, por incrível que pareça, por conta de modificação que um padeiro fez, observando aqueles apitos irritantes que as crianças tocavam nas feiras. Mas a coisa fica um pouco mais divertida, porque nós tivemos um outro nome muito importante das ocarinas na Itália, alguns anos mais tarde. Com o sucesso desses instrumentos musicais naquela época, não é novidade nenhuma que algumas outras pessoas começaram a tentar imitar e começaram a produzir os instrumentos com suas próprias características. Se nós pensamos na maneira como as ocarinas evoluíram ao longo do mundo, nós temos aí tradições bem peculiares. Por exemplo, nós tivemos uma forma portuguesa de fazer esses instrumentos musicais lá entre as décadas de 1870 e 1880. Os portugueses continuaram usando argila, mas deram um outro tom, um som mais aveludado. Os franceses, por outro lado, deixaram a ocarina com um formato um pouco mais elegante, um pouco mais comprida e com alguns acabamentos florais, usaram porcelana. Entre tantas outras modificações que aconteceram. Mas o nome de ocarinistas mais importante naquela época, sem sombra de dúvidas, é Alberto Mezzetti. Esse homem, depois de aprender essas artes das ocarinas e depois de ter tocado junto com Giuseppe Donati, começa a elevar o nível da produção. Por que esse homem é importante? Bom, porque entre 1870 e 1880, ele escalou a produção, abriu um grupo na França, depois na Inglaterra, e quando voltou para Roma, ele fez uma coisa muito interessante. Ele pôs uma cobertura de esmalte azul nas ocarinas, como essa que eu tenho aqui da TNG. Essa cobertura um pouco vítrea, que as pessoas acham tão bonita. Esse homem foi muito importante na história das ocarinas, porque o Mezzetti conseguiu fazer com que esse instrumento se tornasse alguma coisa presente nas cortes. Ele refinou o som, pôs uma cobertura azul e ele punha alguns desenhos de ouro 24 quilates no interior. Então, de um instrumento musical que era tocado pelo povo, nós temos aí uma ocarina que era tocada nas cortes, na frente de reis e na frente de chefes de estado. Um instrumento que cada vez ganhava cada vez mais notoriedade e mais popularidade naquele período histórico. Será que vocês sabiam dessa curiosidade? Essas são as ocarinas então produzidas na Roma. Então, dos dias antigos, nós temos aí um instrumento bastante requintado. Hoje em dia, infelizmente, nós só temos esses itens para colecionadores. São difíceis de encontrar, até onde eu sei. Mas a história vai até um pouco mais longe, não é? Porque era só uma questão de tempo até esses instrumentos musicais que moravam aí na Europa e nessas regiões aqui, com uma curiosidade em alguns pontos, como um instrumento sério em outros países, cruzasse as fronteiras e chegasse até a Ásia. Foi no século XIX que os japoneses receberam esses instrumentos musicais pela primeira vez.
O exército e alguns líderes de estado perceberam que esses instrumentos de cerâmica tinham um grande potencial para ser usado na educação das crianças. Foi tiro e queda. Conseguiram usar esse instrumento de maneira bastante sofisticada e começaram a produzir. Afinal de contas, os japoneses já eram grandes mestres da cerâmica naquele tempo, não é verdade? Mas sem sombra de dúvidas, o nome mais importante das ocarinas nos anos 20, no século 20, foi Aketagawa. Eu explico para vocês o porquê. Esse mestre dizia que as ocarinas italianas eram um pouco limitadas, porque nós tínhamos que fazer algumas posições um pouco difíceis com os dedos, porque ela só possuía 10 buracos. Agora, a mudança mais importante que ele produziu aqui foi inserir esses dois pequenos furos. Veja lá. Ele dizia que a ocarina era limitada, então vamos tentar melhorar isso daí. O jeito japonês de aperfeiçoar as coisas que eu disse lá no começo, na verdade. Olha lá. Então, com esses pequenos subfuros, você não precisava fazer algumas posições complicadas com os dedos para fazer transições rápidas de notas. Conseguimos fazer a escala cromática de maneira bastante ágil. Tocamos qualquer coisa com esse instrumento musical. Então, as ocarinas japonesas têm essa característica com os furos menores. Hoje em dia, é uma das mais populares nas Américas, inclusive. Será que vocês sabiam dessa curiosidade? Pois é. No final das contas, é muito importante levarmos em consideração o Japão, porque esse país vai ser muito importante para a história do instrumento musical no século XX. Mas essa é uma história para a nossa próxima aula. Sejam todos muito bem-vindos aos Trovadores do Amanhã. Será que vocês gostaram dessa aula histórica a respeito da origem do instrumento? Eu espero que sim. Se quiserem que eu continue, deixe nos comentários, curta, comenta e compartilha, e nós nos vemos na próxima aula sobre a história desse instrumento fantástico. Até a próxima!